Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as Phalaenopsis, né? Muita gente tem dúvida se as Phalaenopsis podem ficar na chuva, podem pegar, né, chuva e sem problema, sem ter risco de apodrecer. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu consigo deixar as minhas Phalaenopsis pegando chuva igual todas as outras orquídeas e ainda assim conseguir um bom desenvolvimento e um bom resultado. Aqui tá para vocês verem, ó, o tanto que elas desenvolvem bem mesmo pegando chuva, né? Estão florescendo super bem também, ó, cheia de haste floral. E nesse vídeo eu quero passar algumas dicas, né, de como você também pode deixar a sua Phalaenopsis na chuva e não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de apodrecimento, tá? Então, gente, vamos lá, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, né? E igual eu falei para vocês, muita gente tem dúvida, será que dá para deixar as Phalaenopsis pegar chuva sem problema nenhum? Vou mostrar para vocês hoje como eu consigo cuidar das minhas Phalaenopsis, mesmo elas tomando a chuva normal, igual as outras plantas, e como eu não tenho nenhum problema com apodrecimento, nem nada do tipo. Primeiro ponto, gente, para deixar as Phalaenopsis pegando aí a umidade da chuva, não pode de forma alguma deixar essas orquídeas plantadas em substratos que contenha esfagno, fibra de coco, alguma coisa que vá manter a umidade por mais tempo. Então, para a gente ter um resultado bom, sem risco de apodrecer as raízes nas Phalaenopsis, né, debaixo de chuva aí, a gente tem que deixar as raízes o mais livre possível para se ter um resultado bom. Se você enche o vaso com substrato, coloca algum substrato que mantenha mais umidade, né, porque as Phalaenopsis geralmente gostam de um pouco mais de umidade que as outras orquídeas, mas elas não gostam de ficar encharcadas. Então, a partir do momento que você planta a sua Phalaenopsis, coloca esfagno ali no substrato e deixa elas na chuva, vai apodrecer. Por quê? Porque conforme vai chovendo, a umidade nunca vai embora. Vai ficar sempre encharcado e as raízes vão abafar, vai começar a manchar as folhas e a planta vai acabar morrendo, né? E para você ter um bom resultado, um bom desenvolvimento sem risco de apodrecimento, tem que diminuir drasticamente aí a quantidade de substrato que você coloca nessas orquídeas. Um exemplo para vocês verem, essa que eu tenho aqui, ela já é bem antiga, já tem bastante tempo, ela está sendo cultivada aqui, sempre tomou a chuva normal. Olha só o tanto de haste floral que essa orquídea desenvolveu, ó, numa haste antiga, tá vendo? Ela bifurcou várias pontinhas de floração aqui, ó, tem até uns botõezinhos se formando, e para elas ficarem aqui na chuva, igual eu tô mostrando para vocês, essa aqui tá praticamente sem substrato nenhum. Essa aqui tá com um pouquinho de esfagno aqui, ó, mas as raízes totalmente livres. Aqui a gente vê várias pontinhas novas desenvolvendo. Então, assim, se você planta a sua Phalaenopsis em um substrato que mantém umidade por mais tempo, é perigoso você deixar ela ficar pegando chuva por muitos dias. Agora, se a sua tá sendo cultivada de um jeito que não mantém muita umidade aquele substrato, por exemplo, eu cultivo as minhas aqui no carvão, às vezes eu coloco um pouquinho de brita, um pouquinho de pedra, né, para poder firmar, fixar a planta melhor, mas sempre dessa maneira aqui. Essa aqui foi replantada recentemente, vocês podem ver as raízes tudo livre. Então aqui, por mais que chova por vários dias, não vai ficar umidade acumulada em lugar nenhum. Por isso que eu consigo ter um resultado nessas orquídeas, mesmo pegando chuva, entendeu? Então, ó, para deixar elas pegando e tomando a chuva normal, a gente precisa desses cuidados, precisa plantar elas de um jeito em que as raízes não vão ficar muito cobertas, não vão ficar muito abafadas com o substrato, e principalmente evitar um substrato que vai ficar úmido por vários dias. Tá? Se você planta a sua com esfagno, com alguma coisa que leva mais de 2 dias para secar, você não pode deixar ela na chuva, porque senão ela vai acabar apodrecendo as raízes, né? E aí tem que seguir esses cuidados. E uma coisa muito importante, nunca deixe aquela Phalaenopsis que você acabou de comprar, que ainda está no substrato antigo, que veio de onde você comprou, você ainda não replantou, nunca deixe ela pegando chuva, porque ela vai apodrecer muito rápido, entendeu? Para a gente deixar elas assim nesse ambiente, igual eu mostro para vocês, tem que seguir essas dicas, tá bom? Então aqui eu tenho alguns resultados para vocês verem, né? Essa Phalaenopsis aqui chegou para mim, estava no substrato velho. O que já estava acontecendo com ela? Começando a aparecer algumas manchinhas. Replantei ela, vocês podem ver raízes totalmente livres, só tem uns pedacinhos de carvão no fundo para ela conseguir se fixar, porque o vaso é muito lisinho, né? E olha aqui o resultado, folhinha nova, super bonitinha, e não apareceu mais nenhuma daquelas manchinhas. Aquilo ali, ó, é indicativo
de umidade demais no substrato, de raízes muito abafadas, fiquem de olho. Aqui eu tenho outra que chegou debilitada, bem feinha, tá aqui pegando chuva normal já tem um tempo, e tá aí, ó. Vocês podem ver, alguns pedaços de carvão, um pouquinho de brita e as raízes também bem livres e assim ela se desenvolve bem. Essa outra aqui, vocês podem observar, essa aqui ela chegou bem feinha, com a folhinha bem danificada, né? E olha ali o tanto de raizinha nova. Essa aqui, gente, tem dois, na verdade, pedaços de carvão no fundo do vaso. Só dois. Olha aqui o tanto de raiz nova desenvolvendo. Então, elas vão aproveitar a umidade da chuva, elas vão aproveitar os nutrientes que a chuva traz, porém, para isso acontecer e você não ter problema, tem que ser desse jeito, raízes mais livres. Ah, a minha tá no tronco, pode? Não tem problema, pode sem problema nenhum. Porém, igual eu falei, se o substrato é muito granuladinho, são pedacinhos muito pequenininhos, aquele mix que compra em supermercado, né? Essas coisas assim que vai segurar a umidade por mais dias, não pode deixar na chuva, se por acaso assim começou a chover por vários dias seguidos, se ficar pode apodrecer. O risco do apodrecimento é muito grande. Então por isso que eu tô começando a mudar tudo aqui, colocar todas as minhas orquídeas, né, igual eu já falei para vocês, com esse tipo de plantio mais livre, com as raízes mais livres, pegando mais ventilação. Porque aqui, ó, vocês podem ver, parou de chover agora, gente, tá até chuviscando um pouquinho aqui. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu já tô aqui gravando para vocês e vocês podem ver, ó, não fica umidade acumulada. Ah, mas tá molhado. Sim, porque acabou de chover. Mas assim que passar um tempinho depois da chuva, isso aqui já vai embora a umidade. Tá vendo? Observa que não vai ficar nada segurando umidade aqui dentro, vai secar rapidinho, né? Mas para a gente ter esse resultado no período da chuva sem preocupação, na época da seca a gente vai ter que molhar quase todos os dias. Então isso é bem importante, tá? Não adianta plantar desse jeito, aí no período da chuva a planta desenvolve, que é uma beleza, chega na seca, a pessoa molha uma vez por semana, a orquídea não vai para frente, tá bom? Então lembra, Phalaenopsis precisa de uma certa umidade, não gosta de raízes encharcadas, e para a gente deixar ela pegando a umidade aqui da chuva, a gente tem que deixar raízes livres para que seque mais rápido, não fique umidade acumulada, né, ali no substrato, e assim ela vai desenvolver bem do jeito que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui tá sem substrato num vaso de barro. Pega chuva o tanto que for sem problema nenhum. Essa outra aqui, ó, tá em um vasinho de plástico. Olha o tanto de bifurcação de haste que essa planta tá emitindo. Ela não para de florescer não, gente. É sem parar a floração dela. E ela tá sendo cultivada, ó, num pouquinho de carvão, alguns pedaços de carvão, mas as raízes estão quase todas livres. Não vai dar para ver direito, porque como choveu, tá vendo que deu umidade ali dentro do vaso? Mas, ó, aquilo ali é um bolo só de raízes, tá vendo? Então é bem importante vocês seguirem aí essas dicas, principalmente com as Phalaenopsis nessa época chuvosa. Vai lá na que você tem aí no seu cultivo, no seu orquidário, aí na sua casa, tá pegando chuva, você tá com medo dessa planta apodrecer? Dá uma olhadinha, fica de olho, observa como que tá o substrato. Se ele estiver mantendo muita umidade, eu aconselho você ou não deixar ela ficar tomando muita chuva, ou então, né, replantar aí de um jeito em que as raízes vão ficar livres e a umidade não vai ficar mantida por muito tempo. Tô gravando aqui, vi uns caramujinhos aqui, depois eu tenho que tirar, gente. É uma peste esses caramujos, né, nessa época da chuva. O bom é que agora terminou de chover, tá bem úmido aqui, dá pra gente pegar eles tudo. Mas enfim, isso funciona, pessoal, não só com as Phalaenopsis, mas com todas as outras orquídeas, tá? Pra gente deixar na chuva, tem que se assegurar que o substrato não vai ficar encharcado. Porque em qualquer orquídea, qualquer uma delas, se o substrato ficar encharcado por mais de 2, 3, 4 dias, vai começar a apodrecer as raízes. Nenhuma orquídea epífita gosta de ficar com as raízes encharcadas de água. Elas não gostam de ficar ali na umidade intensa, excessiva sempre, né? Se isso acontece, elas acabam apodrecendo as raízes. Eu tô com esse vídeo aqui, gravando esse vídeo para vocês, porque Phalaenopsis é uma dúvida muito frequente do pessoal, né? Ah, será que pode deixar na chuva? Pode, desde que vocês sigam essa dica de plantio, tá? E uma coisa muito importante, se você tem Phalaenopsis, principalmente aquelas brancas da coloração mais clara, rosa claro e tudo mais, e tá florida, lembra que se ela ficar na chuva pegando umidade naquela flor sempre, a flor vai manchar. Tá bom? Então muita gente fica com dúvida. Ah, minha Phalaenopsis estava linda, estava ali no quintal, na chuva, tudo normal. Quando der fé, a planta começou a manchar a flor, tudo, tá tudo cheio de pontinho marronzinho na flor. Por que que isso acontece? Umidade. A flor não gosta de umidade excessiva. Então, se ela tá florida, você quer manter ela bem bonitinha, ela branquinha ali, né, com a coloração perfeita, sem manchas na flor, não deixa ficar na chuva ela florida.
tá bom? Se você não importa com isso, não tem problema. Eu geralmente eu deixo, não tem problema nenhum. Mancha, depois cai as flores e ela floresce de novo, né? Mas muita gente quer enfeitar, não gosta de ver a plantinha com a florzinha mais manchadinha, né? Então a umidade excessiva vai trazer isso na floração, tá bom? Porém, no vegetal, para você ter resultado na chuva, é só seguir as dicas que eu passei aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Eu acho que eu nunca gravei um vídeo falando sobre isso para vocês, né, de Phalaenopsis na chuva. Aí hoje eu tava aqui e tá chovendo. Vocês podem ver que começou de novo, né? E fica tudo aqui pegando chuva, gente. Não tem nada aqui em cima para cobrir. Muita gente me pergunta, é só sombrite? Você tem algum plástico aí em cima? Não. É chuva em todas as plantas, né? E o desenvolvimento que eu consigo é esse que eu sempre mostro. E para ter esse resultado em todas elas é isso, tomar cuidado com o tipo de substrato que você utiliza. Uma dica importantíssima, quando você for comprar substrato, aquele substrato já pronto, aquele mix pronto, que geralmente vende em floricultura, supermercado, toma cuidado. Se você vê que no saquinho aquele substrato já está úmido, não compra e não planta a orquídea, porque se tem umidade ali dentro, ele já entrou em decomposição. Quando ele entra em decomposição, ele vai queimar as raízes das orquídeas, sem falar que ele vai manter mais umidade conforme ele vai apodrecendo. Então o substrato sempre no saquinho ali que você comprar tem que estar seco, tá bom? Para você ter um resultado legal. E é isso, gente. Testem aí o cultivo que eu mostro para vocês, raízes livres, planta no tijolinho, né, num tronquinho, mas deixa livre. Quanto mais livre as raízes ficarem, menos problema com apodrecimento, menos problemas com fungo vocês vão ter aí no orquidário de vocês, tá bom? Então eu acho que é isso, acho que deu para passar tudo, né? Mais uma vez aqui, ó, para vocês verem o resultado. Tá vendo? A água nem fica muito acumulada ali, porque a umidade não tá mantida aqui no pezinho, no rizoma da planta. Tá mais só em algumas raízes. Então isso vai trazer um resultado melhor e vai diminuir em 90% as chances da sua Phalaenopsis apodrecer na chuva. Tá? Quando for plantar, ficou em dúvida, será que eu faço? Ficou em dúvida aí, em água ali no miolo? Coloca ela mais deitadinha assim, ó. Coloca ela mais virada para o canto, que você vai ter um resultado legal e nunca vai ficar água acumulada ali no miolinho, tá bom? Mas o principal mesmo é o substrato. Se o seu substrato mantém muita umidade, fica muito úmido, é um mix muito granuladinho, que tem esfagno e fibra de coco no meio, não deixa na chuva porque senão vai apodrecer. Para deixar, lembra que as raízes têm que estar livres, tá? E vocês podem plantar igual o vídeo que eu mostrei ontem, a Phalaenopsis também sem problema nenhum, ó. Pedra com um pouquinho de carvão no fundo, põe ela por cima com as raízes livres. Nesse tipo de plantio não vai ter risco de apodrecimento, tá bom? Mas lembra, o lugar que elas estiverem tem que ter ventilação, tá? Não pode ser um lugar totalmente abafado, com umidade ali dentro sem parar e não venta, não passa nada e só na sombra pegando chuva, aí não dá certo. Então tem que pegar a luminosidade do sol, tem que pegar a ventilação, né? Passar aqui uma ventilação para levar embora a umidade excessiva e tudo mais, e uma circulação de ar dentro do orquidário, né? Porque assim vocês conseguem um resultado melhor, um desenvolvimento bem mais satisfatório nas suas Phalaenopsis, tá bom? E é assim que eu consigo ter resultado nelas, mesmo pegando água da chuva, mesmo chovendo aí em cima delas, né? Sem parar, tá? Raízes sem ficar com o substrato por cima, tá bom? Quer colocar substrato? Coloca só no fundo. Deixa as raízes em cima, sem nada de substrato, que o resultado seu vai ser 1000 vezes melhor e você vai parar, né, de perder Phalaenopsis aí por conta de umidade demais, tá bom? Mas enfim, gente, o vídeo de hoje era esse, já começou a chover, tá molhando tudinho aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e ativar o sininho de notificação, né, porque aí sempre que eu mandar vídeos novos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!